O cinema é uma das mais poderosas formas de expressão cultural e narrativa do mundo. Em países como os Estados Unidos, a indústria cinematográfica cresceu impulsionada principalmente pela força do mercado, tornando-se uma potência global com Hollywood no centro do espetáculo. Ainda assim, até mesmo o cinema norte-americano se beneficia de políticas públicas, embora a maior parte dessas iniciativas esteja concentrada em nível estadual e local. Esses incentivos, no entanto, são pequenos em comparação ao papel fundamental que as políticas públicas desempenham no Brasil. No nosso país, o principal incentivo ao cinema está concentrado em políticas públicas exercidas pela União. Este vídeo-ensaio se dedicará a explorar esse panorama, deixando de lado, embora reconhecendo suas existências, os incentivos estaduais e municipais. Políticas cinematográficas federais no Brasil, um panorama ao longo dos séculos. As políticas federais foram e continuam sendo essenciais para a expressão cinematográfica nacional. O Brasil depende fortemente de subsídios e mecanismos regulatórios para garantir que nossas histórias ganhem as telas, algo que a iniciativa privada sozinha nunca conseguiu sustentar de forma contínua. Friso que, apesar dos avanços, o cinema brasileiro até os dias de hoje ainda não alcançou plenamente o título de potência industrial. Somos considerados uma indústria emergente, mas não plenamente estruturada. A produção é esporádica, com uma média de 120 a 180 longas por ano, nem todos lançados comercialmente. Nosso mercado depende de incentivos fiscais e enfrenta ciclos de crise, como o colapso na década de 1990 após o fechamento do Ministério da Cultura no governo Collor. Além disso, a relação do cinema brasileiro com Hollywood é marcada por tensão. A produção nacional luta para conquistar espaço em um mercado dominado por blockbusters estadunidenses. Mesmo assim, o cinema brasileiro teve momentos de grande repercussão internacional, como no Cinema Novo, e fases de crescimento interno, como na era da Embrafilme. Com a Agência Nacional do Cinema, Ancine, inicialmente vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e hoje pertencente ao Ministério da Cultura, o setor está inserido em políticas de competitividade, qualidade, produtividade e estímulo à exportação. O cinema brasileiro reflete mais do que histórias. Ele carrega a essência de um país que lutou por sua identidade cultural, enfrentou crises e ressurgiu diversas vezes. Nesse vídeo, vamos explorar como as políticas públicas moldaram o cinema nacional, desde o início do século XX até o boom contemporâneo. 1907 a 1939 – o nascimento do cinema e as primeiras regulamentações. Desde os seus primeiros passos em terras brasileiras, o cinema carregou consigo uma aura de inovação e um potencial transformador. No alvorecer do século XX, havia uma crença compartilhada por muitos de que o cinema não seria apenas uma expressão artística, mas uma ferramenta capaz de revolucionar a comunicação, a educação e até mesmo o desenvolvimento nacional. Como previsto em um artigo da época, talvez o jornal futuro, para atender à pressa, à ansiedade, à exigência furiosa de informações completas, instantâneas e multiplicadas, seja um jornal falado e ilustrado, com projeções animatográficas, dando a um só tempo a impressão auditiva e visual dos acontecimentos, dos desastres, das catástrofes, das festas, etc. Essa fé no cinema como motor de progresso refletia uma ânsia desenvolvimentista que dominava o país. Mais do que um entretenimento, ele foi alçado ao protagonismo em projetos de reforma educacional e de construção de uma identidade nacional. A seguir, a aluna Marília da Costa Guedes lê a tese elaborada por ela e mais 16 alunas do Instituto de Educação. A organização da juventude brasileira. É dentro desse espírito, obedecendo a essa ordem de ideias, que aparece entre nós a organização da juventude brasileira. Ao baixar o Decreto-Lei 2072, o presidente Getúlio Vargas, seu cunho ativo às aspirações de quantos no Brasil sentiram a necessidade de um grande movimento educativo, esperavam medidas imediatas, amplas, eficientes, em prol dos legítimos sentimentos nacionais. O Decreto número 6.562, de 1907, foi um marco inicial para a regulamentação do cinema no Brasil. Ele estabeleceu normas para o funcionamento de espaços de exibição cinematográfica, impondo requisitos de segurança como a obrigatoriedade de instalações adequadas para prevenir incêndios. Embora tenha foco técnico, o decreto é significativo por reconhecer oficialmente o cinema como uma atividade cultural e econômica relevante.
mas só nas décadas seguintes o governo perceberia o poder cultural e educativo do audiovisual. O Decreto número 21.240, de 4 de abril de 1932, foi um marco na regulamentação do cinema brasileiro, refletindo a ideologia nacionalista e o desejo de fortalecimento da indústria cultural no país. Ele estabeleceu exigências para a exibição de filmes nacionais, obrigando os cinemas a incluir uma porcentagem mínima de produções brasileiras em suas programações, o que hoje chamamos de cota de tela, como forma de valorizar e incentivar a produção local. Além disso, o decreto buscou equilibrar a relação com o mercado estrangeiro, ao impor taxas alfandegárias sobre filmes importados, limitando o domínio de produções internacionais, principalmente de Hollywood. Ready. Places, everybody. Quiet, please. All right, Bill, turn him over. Speed. Playback. 1, 2, 3. We out to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. Here he is, a wizard of a whiz, if ever a wizard was. Paralelamente, a legislação também demonstrou preocupação com o estímulo técnico à produção nacional, facilitando a importação de filme virgem. Essa medida visava reduzir custos e viabilizar o crescimento da cinematografia brasileira, que enfrentava dificuldades de infraestrutura e recursos. Com a criação do Instituto Nacional de Cinema Educativo, INSE, em 1937, durante o Estado Novo, o cinema assumiu um papel central na estratégia desenvolvimentista e na reforma educacional do governo Vargas. Sob a idealização do professor Edgar de Roquette Pinto e defendido pelo professor de Direito da USP, Joaquim Canuto Mendes de Almeida, o governo cria o INSE a fim também de utilizar o cinema como ferramenta de controle social e propaganda oficial, alinhado à ideologia nacionalista do período. A programação se concentrou em filmes educativos e culturais, como por exemplo o Cinejornal Brasileiro, CJB, e a série de curtas brasilianas, produzidas por Humberto Mauro, promovendo a integração nacional e a construção de uma identidade brasileira unificada. Vinculado inicialmente ao Departamento de Propaganda e Difusão Cultural e posteriormente ao Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, o INSE consolidou o cinema como um veículo poderoso de comunicação e doutrinação estatal, alcançando amplo sucesso com sua produção integral e o uso de cinema escolar para reforçar os valores do regime getulista. Bota cana na moenda, seu ioiô, seu ioiô. O engenho moedor, bota cana na moenda, seu ioiô, seu ioiô. Um dia o progresso trouxe o vapor. As usinas modernas foram substituindo os primitivos engenhos.
Estava o homem no seu lugar, veio a mulher lhe fazer mal. A mulher no homem, o homem no boi, o boi na água, a água no fogo, o fogo no pau, o pau no cachorro, o cachorro no gato, o gato no rato, o rato na aranha, a aranha na mosca, a mosca na velha, a velha piada. Estava a mulher no seu lugar, veio a morte lhe fazer mal. A morte na mulher, a mulher no homem, o homem no boi, o boi na água, a água no fogo, o fogo no pau, o pau no cachorro, o cachorro no gato, o gato no rato, o rato na aranha, a aranha na mosca, a mosca na velha, a velha piada. 1940 a 1980. Expansão e institucionalização. Nas décadas seguintes, o cinema brasileiro passou por ciclos de expansão e crise, acompanhando as mudanças políticas e econômicas do país. A criação do Instituto Nacional de Cinema, INC, em 1966, durante o governo militar, foi uma resposta à necessidade de organizar e estruturar o setor cinematográfico no Brasil. Foi nessa época que o INCE foi extinto, tendo algumas de suas funções incorporadas ao INC. O declínio do INCE começou a ocorrer ainda antes de sua extinção, com mudanças nas prioridades do governo. Durante o Estado Novo, 1937 a 1945, o INCE desempenhou um papel central na disseminação de ideias nacionalistas, no apoio à integração nacional e na reforma educacional, produzindo cinejornais e documentários que reforçavam a propaganda oficial. No entanto, após o fim do Estado Novo e a redemocratização em 1945, sua relevância foi gradualmente diminuindo. A extinção do INCE também reflete a transição de um modelo de cinema estatal com objetivos educacionais e propagandísticos para um modelo voltado à organização do mercado cinematográfico e à produção do cinema como uma indústria cultural. O INC foi concebido para fomentar a produção nacional, regulamentar o mercado e proteger o cinema brasileiro da concorrência desleal com as produções estrangeiras, especialmente hollywoodianas. Entretanto, o órgão enfrentou desafios administrativos e orçamentários, sendo extinto em 1975, devido à dificuldade de cumprir seus objetivos e à falta de apoio político. Um pouco antes de seu fim, em 1969, a Embrafilme, empresa brasileira de filmes, foi criada. Uma iniciativa que buscava não apenas estimular a produção nacional, mas também atuar na distribuição e exibição de filmes brasileiros, desempenhando papéis do início ao fim da cadeia cinematográfica brasileira. Diferentemente do INC, a Embrafilme tinha um modelo mais abrangente, funcionando como uma espécie de conglomerado estatal que financiava produções, promovia parcerias e assegurava espaço para os filmes nacionais nos cinemas. Seu auge se deu nos anos 1970 e 1980, quando conseguiu consolidar o cinema brasileiro tanto no mercado interno quanto em festivais internacionais. Contudo, a Embrafilme também enfrentou críticas, acusadas de burocratização, concentração de recursos em poucos projetos e falta de transparência. Com o advento das políticas neoliberais do início da década de 90 e o fim do incentivo direto à cultura no governo Collor, a Embrafilme foi extinta em 1990, marcando os períodos mais graves de crise do cinema brasileiro. 1980 a 1990. A crise e o quase colapso do cinema. A década de 1980 foi marcada por uma crise profunda. Com a instabilidade econômica e a extinção da Embrafilme, em 1990, durante o governo Collor, a produção nacional praticamente desapareceu. Foi o período mais sombrio para o cinema brasileiro, com uma drástica redução de filmes lançados. 1990 a 2000, a retomada. Mas o cinema nacional não ficou adormecido por muito tempo. Com a Lei Rouanet e a Lei do Audiovisual, em 1993, surgiram mecanismos de renúncia fiscal que financiaram novas produções. Essa fase, chamada de retomada, trouxe sucessos como Carlota Joaquina e O Quatrilho. O governo também reintroduziu a cota de tela, garantindo espaço para filmes brasileiros nos cinemas. 2000 a 2014. Expansão e maior protagonismo global. A Ancine, a Agência Nacional do Cinema, foi criada em 2001, com a missão de regular, fomentar e coordenar o setor audiovisual no Brasil. Junto com a agência, foi criado o Prodecine, Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema Brasileiro. Ambos fizeram parte de um esforço estratégico do governo brasileiro para o fortalecimento da indústria cinematográfica brasileira. Em 2002, começa a ser cobrada a Condecine, Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional,
uma contribuição financeira arrecadada de empresas de telecomunicações, como as operadoras de TV por assinatura e distribuidoras de vídeo, com o objetivo de gerar recursos para o desenvolvimento do cinema nacional. Outro marco importante vem em 2006, com a criação do Fundo Setorial do Audiovisual, FSA. Vinculado à Ancine, o FSA tornou-se uma das principais fontes de financiamento para o audiovisual no Brasil, oferecendo recursos significativos para a produção, distribuição e exibição de filmes e séries. O fundo ajudou a diversificar o mercado e possibilitou o surgimento de obras com qualidade técnica e apelo internacional. A Lei do Acesso Condicionado, de 2011, consolidou esse cenário promissor, garantindo espaço para produções nacionais na programação da TV paga. Essa regulamentação obrigou as operadoras a incluir um percentual mínimo de conteúdos brasileiros e independentes em seus pacotes, ampliando a visibilidade das obras nacionais e estimulando ainda mais o mercado audiovisual. Em 2014, a Ancine passou por uma reestruturação que teve como objetivo melhorar a gestão e fortalecer o papel da agência na promoção do cinema brasileiro. A mudança foi uma resposta ao crescente dinamismo do setor e às necessidades de modernização para tornar a agência mais eficiente na execução de políticas públicas voltadas para a produção, distribuição e difusão cinematográfica. Entre as principais mudanças, destacou-se a ampliação da autonomia administrativa e financeira da agência, permitindo maior flexibilidade na implementação de programas como o Fundo Setorial do Audiovisual. Além disso, a reestruturação buscou aprimorar os mecanismos de fiscalização, aumentar a transparência e intensificar a parceria com o mercado internacional, visando fortalecer a competitividade do cinema nacional e facilitar a exportação de produções brasileiras. Essas mudanças ocorreram em um contexto de contínuas transformações do setor audiovisual, em que o cinema nacional se tornava cada vez mais relevante tanto no mercado interno quanto internacional. Conclusão: o cinema contemporâneo no Brasil enfrenta uma série de desafios que comprometem seu crescimento e estabilidade. Embora o setor tenha avançado em algumas áreas, como a produção e a distribuição, a dependência de incentivos públicos ainda é grande. A crise econômica e as instabilidades políticas afetam diretamente o financiamento e as políticas públicas voltadas para a cultura, tornando a produção de filmes uma tarefa muitas vezes difícil. Além disso, o domínio de grandes plataformas de streaming e o consumo massivo de conteúdo estrangeiro, especialmente hollywoodiano, gera uma intensa concorrência, limitando o espaço para produções nacionais. A falta de estrutura adequada em algumas regiões do país e a centralização da produção nas grandes metrópoles também representam obstáculos para a expansão do cinema em todo o território nacional. Esses fatores, aliados a uma crescente precarização do mercado de trabalho no setor, dificultam a consolidação do cinema brasileiro como uma potência industrial capaz de sustentar sem apoio constante do Estado. Fazer cinema no nosso país, na maioria das vezes, nunca foi uma tarefa muito fácil, apesar de hoje em dia termos alguns mecanismos facilitadores que foram conquistas da luta centenária da nossa classe. Mas nem tudo está perdido. O cinema vem recuperando o fôlego desde a pandemia de Covid em 2020. 3 anos após o período mais crítico da pandemia, o Brasil apresentou uma curva ascendente nos índices de público, 114,1 milhões de pagantes, e número de salas, mais de 3.400 pelo país, mostrando que, embora ainda esteja aquém do cenário anterior ao confinamento, em 2019, estes números eram 177,7 milhões de ingressos e 3.507 salas. O cinema está longe de se considerar descartado como experiência de lazer coletivo da população. Marcos Barros, CEO da rede Cinesystem, lembra que os 3 primeiros meses de 2024 foram salvos pelo cinema nacional, com os sucessos de Minha Irmã e Eu, Nosso Lar 2, Os Mensageiros e Os Farofeiros 2, todos com mais de 1 milhão de espectadores. Também trago a notícia publicada no site do Ministério da Cultura, que anuncia que o cinema brasileiro atinge o maior patamar de resultado dos últimos 6 anos. O cinema brasileiro alcançou, em janeiro de 2024, um público de 3 milhões de espectadores, ocupando 31,3% das sessões programadas. No mesmo período de 2023, o número foi de 114 mil pessoas. Dados divulgados pela Ancine mostram que os resultados foram os maiores dos últimos 6 anos. Em conclusão, ao longo das décadas, o cinema brasileiro tem se reinventado, superando obstáculos e se afirmando como um reflexo de nossa identidade, de nossas lutas e de nossos sonhos. As políticas públicas, muitas vezes alicerçadas em momentos de crise e transformações, têm sido fundamentais para garantir que a história do Brasil possam ser contadas nas telas, com todo o seu potencial criativo. Apesar dos desafios contemporâneos, o cinema brasileiro continua a demonstrar sua resiliência, buscando novos caminhos para crescer e se expandir, tanto dentro quanto fora de nossas fronteiras.
O futuro do cinema nacional, embora repleto de incertezas, ainda carrega a esperança de que, com apoio, coragem e inovação, ele continuará a inspirar e emocionar gerações. O caminho que percorremos até aqui é apenas o começo de uma história que, sem dúvida, continuará a ser escrita com paixão e comprometimento por nós, brasileiros.